O ponto número 18 da nossa ordem de trabalhos refere-se ao relatório final da Comissão de Economia, Finanças e Património relativo ao contrato de ajuste direto com Jorge Bernardino. Intervenções sobre este ponto em concreto. Sr. Deputado Municipal Paulo Santos, do PSD. Sr. Presidente, aguardávamos com alguma expectativa, de facto, este relatório que tinha sido anunciado quando algumas questões colocámos sobre esta matéria e, relativamente a este relatório, ele acaba por defraudar as expectativas que eram legítimas e grandes sobre o mesmo. É um relatório muito curto, muito pobre, com contradições manifestamente insanáveis e que não, na minha perspectiva, acaba por não responder com clareza aqui à questão. Bem, a primeira grande contradição é que diz que esta Comissão tem competência para aferir a legalidade do procedimento, mas não para aferir a legalidade do contrato. E aqui temos algum problema, porque há procedimentos que podem ser válidos e contratos inválidos. Há procedimentos que podem ser legais e contratos irregulares. E, portanto, a questão aqui não está respondida. Isto, no ponto número 2, fala-se, de facto, relativamente ao processo de contratação, que não há aqui nenhuma ilegalidade neste processo de contratação. Mas eu fico sem saber se essa ilegalidade, aquilo que a Comissão quer dizer é que, de facto, não há nenhuma invalidade neste processo, mas resta saber se o processo é irregular ou não é irregular. E, portanto, esta questão também não está respondida. O ponto número 3 diz respeito àquilo que eram os trabalhos efetuados pelo gestor deste mesmo contrato, mas o ponto número 4 utiliza aqui termos um bocadinho, digo eu, pesados, em que a Comissão considera que, de facto, para o futuro deve haver um processo, ou a garantia de haver um processo tem que ser claro, idóneo e transparente da verificação da realização dos trabalhos. O que parece, ao contrário, então, que o processo que existe não é claro, não é idóneo e é tudo menos transparente. Este ponto número 4 acaba por prejudicar, na minha opinião, a existência deste ponto número 3. Portanto, por tudo isto, parece-me, na minha opinião, sem prejuízo de quem participou neste relatório, que as finalidades que nós esperávamos em relação às questões que colocámos sobre este tema não foram alcançadas com este relatório. Obrigado. E agora a palavra ao Sr. Deputado Municipal Bruno Nunes. Sr. Presidente, vou apenas falar porque é uma comissão coordenada por mim. Obviamente o relatório não é meu, é um relatório que, tal como está referido, foi aprovado por unanimidade. E por isso, certamente, que o Sr. Deputado Paulo Santos teve a oportunidade de falar com o seu colega do PSD, que esteve presente na comissão e que até foi um dos que mais participou de forma ativa para que o texto fosse descrito de uma forma muito concreta, como o PSD até trouxe para a comissão e acabou por ser unânime a decisão de todas. Em relação àquilo que refere de considerarmos que existe alguma coisa que não tenha sido clara, aquilo que a Comissão se debruçou, primeiro eu queria parabenizar todos aqueles que estiveram presentes por tentarmos de uma forma responsável não alimentar muito aquilo que era uma questão que poderia ser paralela, e uma questão política que obviamente ficou expressa no relatório, que independentemente dos considerandos políticos e éticos que cada uma das bancadas poderia ter a legitimidade de o fazer fora daquele âmbito de um órgão político, que é a Comissão de Economia e Finanças, que não ferindo os direitos individuais, tal como o Sr. Deputado está aqui a fazer, e de cada um, que a Assembleia, através da Comissão, tentaria colocar os pontos de forma que fosse transversal, a ideia fosse transversal a todos e unânime a todos. Por isso, não compreendo, não tenho que defender a Comissão, mas não compreendo algumas das afirmações que faz. Quanto ao facto de considerar a Comissão por unanimidade, como refiro, e sempre com a presença do representante do PSD, considerar a Comissão que não tem competência para analisar o teor do contrato, mas sim o procedimento administrativo, não vejo onde é que existe dúvida em relação a isso. Eventualmente os termos jurídicos seria proveitoso então passarmos a ter um jurista, e se calhar convido o Sr. Deputado Paulo Santos a substituir o Sr. Deputado Pedro Lopes na Comissão, e assim estaríamos mais salvaguardados por termos um jurista para estar connosco. Tal como já foi referido nesta Assembleia diversas vezes, nem nós somos um gabinete, nem uma sociedade de advogados, nem um tribunal, e por isso competia-nos emitir um parecer político sobre este facto. Em relação aos considerandos que colocámos, de aconselharmos a que fosse feito de uma forma mais célere e mais transparente, etc., foi inclusive na sequência daquilo que foi a audiência com o Sr. Presidente da Câmara, onde o próprio assumiu que, obviamente, existiriam formas de melhoria do procedimento naquela que era a verificação dos trabalhos,
E se tiver em linha de conta que, por uma questão de agenda, este ponto entrou na ordem de trabalhos e é o último a ser discutido, mas se tiver em linha de conta que na última Assembleia tivemos como primeiro ponto uma recomendação da Comissão de Economia e Finanças para a melhoria do procedimento, não me parece que exista nenhuma incongruência nesse sentido. Obrigado. Obrigado. Agora a palavra ao Sr. Deputado Municipal Paulo Santos, do PSD. Sr. Presidente, apenas para dizer o seguinte, o facto de ter havido um elemento do PSD, enfim, nesta comissão, de facto acaba por ter alguma relevância no sentido de dizer que todas as forças políticas estão aqui representadas. Este relatório não é um relatório sequer do PSD, teve a participação de um membro do PSD, como teve a participação de outros membros com assento nesta Assembleia. Aqui, agora, a apreciação do relatório, isto é, aquilo que nos é trazido aqui hoje, é algo muito curto e isto é algo que não é uma apreciação de natureza subjetiva. O próprio relatório indicia nesse sentido. Não se pode considerar, por exemplo, que a Comissão diga que tem competências exclusivas para analisar o procedimento que agora vem dizer o seu coordenador, que é um procedimento administrativo, mas não é mais do que isso, é um procedimento de natureza legal. E ele tem que ser aferido dentro dessa perspectiva e tentar perceber se o contrato é inválido ou se é um contrato irregular e perceber porquê. Uma questão desta monta, e este relatório parece que é um relatório muito pouco político. Aliás, a própria conclusão, alguns aqui, o ponto número 4, parece indiciar que considerações éticas ou políticas não cabem aqui. Portanto, por isso é que nós dizemos que este relatório frustrou as expectativas. Estávamos à espera de algo que concretizasse, no sentido de haver um juízo de legalidade, ou de ilegalidade, ou de invalidade, ou de irregularidade, quer do procedimento, e saber se esse juízo pode afetar ou não o contrato. E isso era aquilo que nós esperávamos. Juízes políticos ou éticos, diz a Comissão, aliás, na conclusão número 4, que isso não cabe aqui. Portanto, não continua a não fazer muito sentido, e de facto, o que é este relatório? É um documento político? Bom, então aí não faz sentido este número 4. Se é um documento jurídico, lamento, mas ele é de facto muito curto e é insuficiente. Obrigado. Tem novamente a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes, PPM. Sr. Presidente, para que quem nos assiste lá em casa e mesmo quem está aqui não teve conhecimento da forma de funcionamento da Comissão neste ponto, deixar claro o seguinte: este relatório final foi trabalhado pela Comissão em 2 reuniões díspares, espaçadas no tempo, eventualmente por 2, 3 semanas, e foi por 2, 3 semanas por solicitação do Sr. Deputado Pedro Lopes, do PSD, que pediu que durante essas 2, 3 semanas o documento fosse às bases dos partidos para ser avaliado por todos, porque o mesmo não o queria tornar vinculativo. Independentemente disto, existe aqui uma situação que eu acho que é clara. Eu, como coordenador da Comissão e dentro dos meus direitos individuais como deputado municipal, eu nunca assinaria um documento que dissesse que este contrato é legal ou ilegal, porque considero que não temos competência para o fazer. No entanto, considero que qualquer deputado municipal, dentro da sua competência e nos seus direitos individuais, tal como o Sr. Deputado Paulo Santos, tem direito de o fazer, de que proponha hoje aqui ao Sr. Presidente da Assembleia, que no caso de existir aqui dúvidas sobre a legalidade, que proponha ao PSD ou ao Sr. Deputado Paulo Santos que o documento seja enviado para o Ministério Público. Eles sim têm capacidade para aferir isso ou não. Muito bem, tem a palavra o Sr. Deputado Municipal Paulo Santos, do PSD. Eu agradeço o conselho aqui do Sr. Deputado do PPM e eu sei que o Sr. Deputado quer que eu faça o papel que o Sr. Deputado tentou fazer em tempos sobre esta matéria, mas que passou aqui sem o apoio de ninguém. Eu certamente não vou fazer, aliás, passei coerente com a minha posição, já disse aquilo que eu tinha a dizer sobre este assunto do ponto de vista jurídico. Político, eu tenho a minha opinião, repito, não retiro uma linha daquilo que é a apreciação deste relatório feito por esta bancada. Muito bem. Sr. Deputado Bruno Nunes, isto quer dizer, é um ping-pong. Sr. Deputado Bruno Nunes. Sr. Presidente, ainda há bocado também foi um ping-pong entre 2 bancadas diferentes, agora veio para a direita. Eu nunca tentei fazer papel nenhum aqui, até porque há uma coisa que eu tenho a certeza. Eu, quando proponho a alguém para fazer alguma coisa, se eu estiver de acordo, eu apoio até ao final. Muito bem. Penso que o assunto está devidamente esclarecido. Vamos então passar à votação, este ponto 18 da nossa ordem de trabalhos. Eu perguntava quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. E vamos então passar ao ponto número 19 da nossa ordem de trabalhos. O Sr. Deputado Municipal Carlos Gonçalves, declaração de voto.
Apesar de ter aprovado este relatório, o Bloco de Esquerda tem algumas ressalvas importantes a fazer em relação a todo este processo. Não compreendemos como a Comissão pode concluir que não houve irregularidades no processo de contratação quando foi feito um convite a uma empresa que não estava constituída formalmente, logo não existia. Não compreendemos também as enormes disparidades entre os relatórios mensais anteriores a este contrato e os apresentados atualmente pela empresa em funções. Por último, mas não menos importante, não conseguimos compreender, por mais que tentaremos, como não é possível internalizar funções tão simples como as que este contrato compreende, quando tendo o município de recorrer à externalização de um serviço que deveria ser feito com a prata da casa, poupando recursos financeiros que tanta falta fazem para outros investimentos prioritários.